Eu acho que meu semblante já diz um pouco o que foi esse clássico 0-0 entre Flamengo e Botafogo. De verdade, que partida fraca, eu esperava muito mais desse clássico. Embora o Flamengo tenha chegado com muitos desfalques, o Botafogo também chegou com muitos desfalques. Tem também 6 jogadores do Flamengo na lista de Ancelotti, na pré-lista do Ancelotti, e tem também novidade na CBF, galera. Novo presidente praticamente definido, porque é chapa única. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Vamos lá, pessoal, falando de CBF, porque já a gente vai falar dos 6 jogadores da pré-lista, 6 jogadores do Flamengo que estão na pré-lista do Ancelotti. O Ancelotti continua sendo treinador da seleção brasileira, tá? Não mudou nada com o afastamento do Edinaldo, com a mudança no comando da CBF. E a chapa encabeçada por Sami Chaldi registrou, ao fim da manhã de hoje, domingo, dia 18, a candidatura para a eleição na Confederação Brasileira de Futebol. Isso é matéria do UOL. O presidente eleito da Federação de Roraima será candidato único, considerando o número de assinaturas que ele conseguiu. Ou seja, no papel, o bloco de Chaldi reuniu 25 federações e 10 clubes, segundo o UOL apurou. Salvo alguma decisão judicial, ele será o próximo presidente da CBF. Então, já temos aí o provável substituto de Edinaldo na cadeira de presidente da CBF. Galera, assim, eu vou ser bem sincero, tá? Quem sou eu para fazer julgamento? Quem é o Sami Chaldi? Muita gente fala que o Sami Chaldi não seria uma boa opção. Eu vou ser sincero, não posso ser leviano com vocês. Eu não tenho o menor conhecimento de quem é Sami Chaldi, o que ele fez para o bem do futebol brasileiro e para o bem de futebol de Roraima, tendo em vista que ele é presidente da Federação de Roraima. A gente pôde ver aí recentemente vários clubes apoiando o Reinaldo, o presidente da Federação Paulista, mas, segundo o Sami Chaldi foi o único que registrou chapa para poder se candidatar à eleição de presidente da CBF. Que ele faça um bom trabalho, porque ultimamente ser presidente da CBF, pelo visto, não tem sido uma boa para os candidatos, não. Vamos falar agora da pré-lista do Ancelotti. E o GE divulgou que 6 jogadores do Flamengo estão nessa pré-lista. O Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Alexandro, Gerson e Pedro. Cara, eu venho criticando a convocação do Danilo desde os tempos de, sei lá, Fernando Diniz, aí depois Dorival. Sempre critiquei. Eu acho que não faz mais o menor sentido o Danilo ser chamado. Embora seja um grande jogador. No futebol brasileiro ele sobra. Mas eu estou falando aqui sobre seleção brasileira. Inclusive, ele atualmente é zagueiro. E zagueiro aqui não falta de opção para a seleção brasileira. Inclusive o próprio Léo Pereira vem merecendo mais que ele a convocação, porque vem jogando mais que ele. A gente pode discutir aqui se o Léo Pereira falhou em 3 jogos, como muita gente ficou mencionando aí, que eu achei uma covardia danada, vou ser sincero também, achei uma grande covardia. Em 10 meses, sei lá, 1 ano, ele falhou 3 vezes, justamente nas 3 derrotas do técnico Felipe Luiz à frente do Flamengo. Acho isso uma tremenda de uma covardia, mas enfim, o Danilo eu não chamaria. Agora, o Léo Ortiz tinha que estar nessa lista, para mim é o melhor zagueiro do futebol brasileiro na atualidade, tá jogando muita bola. O Wesley nem se fala, embora tenha caído um pouco de rendimento. O Alexandro, há quem critique, mas a escassez de lateral, sobretudo lateral esquerdo, faz com que o Alexandro tenha nome ali na seleção brasileira ainda. Inclusive Danilo e Alexandro, pelo que uma pessoa da CBF me disse, são nomes de confiança do Ancelotti. O Pedro é o principal centroavante do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, e já tem novidade sobre ele. O Gerson, para mim, é titular na seleção brasileira. Só que eu acho que o Gerson é titular na seleção brasileira como volante. No Flamengo ele atua como um ponta-direita. E na ponta-direita da seleção brasileira tem vários outros nomes que, para mim, estão na frente do Gerson. E eu acho que para o Ancelotti também. Acredito eu que o Gerson seja convocado para jogar como segundo volante. Então, recapitulando, Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Alexandro, Gerson e Pedro. Esses são os 6 nomes na pré-lista. E aí vai ter a convocação final, vamos ver quais desses jogadores estarão. Eu arrisco a dizer Wesley, Danilo, Alexandro, Gerson
e vou torcer para o Léo Ortiz estar. Eu acho que o Pedro não estará. Eu acho que o Pedro não vai estar. Inclusive, isso precisa ser dito. Será que foi o Ancelotti que fez essa pré-lista ou foi o Rodrigo Caetano junto com o Juan? Porque o Ancelotti, ele foi contratado agora. Ele ainda é treinador do Real Madrid. O Rodrigo Caetano e o Juan, dirigentes da seleção, viajaram para encontrar com ele. Eu acho que isso aí foi muito mais uma pré-lista feita pelo Rodrigo Caetano, embora o Ancelotti possa ter dado um pitaco ou outro ali, justamente no Danilo, no Alexandre, por exemplo, mas eu acho que foi muito mais do Rodrigo Caetano do Juan essa pré-lista. Então eu acho que o Wesley vai estar, acho que o Danilo vai estar, acho que o Alexandre vai estar, acho que o Gerson vai estar e torço para que o Léo Ortiz esteja, porque para mim seria extremamente justo pelo futebol que ele vem jogando até o momento nessa temporada. Antes de falar sobre o jogo, quero agradecer o carinho enorme de muita gente que me parou lá hoje no Maracanã. Tive a oportunidade de ir com minha mãe e com minha irmã, é maneiro demais receber esse carinho da torcida do Flamengo. Muitos falando, cara, você é fera, só acredito quando você solta a notícia. Enfim, isso aí é gratificante demais. Obrigado a todos. Obrigado, inclusive, ao Luca, um garoto que pediu para autografar uma camisa dele, cara. Que honra, quem sou eu para autografar? Mas o garoto me viu lá e pediu isso. Enfim, obrigado pelo carinho. Agora vamos falar do Flamengo e desse Botafogo. Gente, antes de mais nada, assim, eu consigo entender o Felipe Luiz na formação que ele bota 4-2-4, quando ele não tem o Gerson e nem o Arrascaeta. E antes de mais nada, sobre o Arrascaeta. Muita gente reclamando que o Arrascaeta foi poupado, sendo que no jogo durante a semana pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Eu não vou considerar que o Arrascaeta foi poupado, porque ele nem no banco de reservas ficou. Então, inclusive, eu vou até ler a nota do Flamengo, porque fica de maneira literal a explicação deles, tá? Por conta do acúmulo de jogos a fim de preservar a saúde do atleta e tê-lo preparado para os próximos desafios da longa temporada, de Arrascaeta não foi relacionado. Eu não vou considerar poupado por conta disso. Eu consideraria poupado se ele ficasse no banco de reservas e aí pudesse jogar durante o segundo tempo. Mas não foi poupado. Eu acho que existe um risco de lesão, o famoso CK deu um valor alto e aí eles optaram por preservar. E o Pedro foi titular, informação que a gente trouxe inclusive aqui no canal Vene Casagrande. Mas vamos sobre o Flamengo. Sem Arrascaeta e sem Gerson, ele novamente coloca um 4-2-4 que foi inoperante. Inclusive, o Bruno Henrique novamente muito mal e hoje numa função diferente. Ele não jogou centralizado nem aberto. Ele jogou flutuando pelo meio, mas foi inoperante. Não rendeu nada. Não rendeu nada. Pelo contrário, a todo momento caindo em jogadas bobas. Olha, eu tô vendo o Bruno, eu tô ficando extremamente preocupado em relação ao Bruno Henrique, porque eu achei que ele chegasse em um determinado momento que ele fosse voltar a jogar bem. E ele não tá jogando bem. Ele não tá jogando bem. Outro que não foi bem, Luiz Araújo. Eu acho que no primeiro tempo ele até ajudou de alguma forma, mas no segundo tempo ele caiu muito de produção, muito. Isso dá mais força para aqueles que têm aquela tese que Luiz Araújo é jogador de segundo tempo. Eu não vou ficar caracterizando um atleta dessa maneira, que eu não acho justo. Mas ele mesmo ajuda essas pessoas a dizerem isso. Porque, de fato, parece que ele só rende quando entra no segundo tempo, quando entra no decorrer dos jogos. Agora, lado positivo, o Alexandre joga muita bola. Assistir o Alexandre de perto, em loco, assim, no estádio, vale a pena. Cara, ele joga muita bola. Mas, para mim, o melhor em campo, e digo em campo geral, não só pelo Flamengo, nem só pelo Botafogo, foi o Léo Ortiz. O que o Léo Ortiz jogou de bola hoje foi sacanagem. Jogou como zagueiro, jogou como volante, armando jogar, quebrando linha. Jogou muita bola o Léo Ortiz, mas muita bola. Muita bola. O De La Cruz até ser substituído, e tomara que não seja nada grave, que ele saiu meio que chorando, botando a mão na coxa. Parece que ele sentiu que foi algo grave na parte da coxa dele. Tomara que não tenha sido, que é um jogador extremamente importante. Também foi bem até ser substituído. Fazia uns lançamentos de um lado para o outro. Interessante. O Rossi também deu um lançamento muito bom para o Cebolinha no primeiro tempo. O Wesley, eu acho que caiu muito de produção desde quando foi para a seleção brasileira. Inclusive hoje levou cartão amarelo e está fora do jogo contra o Palmeiras na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, um desfalque absurdo.
mas o Léo Ortiz é algo, assim, é muito bom você assistir o Léo Ortiz e o Alexandre. Agora, quem foi mal? O Everton Araújo. E na boa, gente, o Everton Araújo é aquele camisa 5 clássico das antigas, que só sabe marcar. Se ele não entender que o futebol moderno exige do volante algo a mais, ele não vai evoluir na carreira dele. Ele vai ser sempre esse jogador comum. Porque não adianta você só roubar a bola e não saber o que fazer com a bola. Por que o Pulgar faz falta? Porque o Pulgar rouba a bola, marca bem, dá passe quebrando linha, chega bem ao ataque. O Everton Araújo não. É aquele camisa das antigas mesmo, anos 90, que chega, rouba a bola e dá o passe. Mal comparando, lembra do Williams? É isso. O Williams roubava 20 bolas durante o jogo, mas errava 21 passes. Não dá para ser assim. Ele precisa evoluir. E eu gosto dele, eu estou falando isso porque eu acho que ele tem potencial. Ele tem potencial, dá para ele evoluir, mas, sabe, atualmente ele está muito mal. E o jogo de hoje escancara. Hoje é o jogo que escancara a necessidade do Flamengo contratar pontas. Para aqueles que falavam assim, nossa, o Flamengo está indo atrás de 2 pontas, sendo que já está cheio no atual elenco. Não adianta você ter quantidade e não ter qualidade. O Cebolinha, cara, eu cansei de defender o Cebolinha, não tem mais como defender o Cebolinha. O Michael, nem se fala, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. O Plata parece que é uma incógnita. Vai ficar em um longo período fora por conta de um edema ósseo. O Bruno Henrique, ele vai ser ponta, ele vai ser centroavante. O Flamengo não tem ponta, gente. E é por isso que o Flamengo está atrás de contratação de 2 jogadores para essa função. Pontas. O Flamengo precisa de pontas e hoje ficou escancarado. E na boa, Matheus Gonçalves, eu sou um cara que eu sempre te defendi aqui, sempre briguei por você ter mais minutagem, por você ter mais oportunidade. Você entrou no segundo tempo hoje numa marra absurda. Cara, marra não ganha jogo. Marra não ganha jogo. E jogou mal. Jogou mal. Hoje ficou claro por que o Felipe Luiz não dá tantas oportunidades ao Matheus Gonçalves. O Felipe Luiz está vivenciando o dia a dia do Flamengo. Parece que ele está treinando mal, cara. A forma como ele entrou... Gente, ele deu um passe inexplicável, um bico para frente, sem encontrar ninguém. Inexplicável. Então, Matheus Gonçalves, acorda. Marra não ganha jogo. Juninho, coitado, entrou no segundo tempo, esforçado, ponto. Mas dá para ver que não tem nível do elenco do Flamengo. É uma contratação que, aos poucos, eu vou dizendo que não deu certo. Não deu certo. E teve o aval do Felipe Luiz e teve o aval do José Boto. E a gente vê que não dá certo quando o Felipe Luiz prefere improvisar o Bruno Henrique como centroavante na ausência do Pedro e não colocar o Juninho. Então é um jogo, gente, assim, na boa, foi duro de ver, sobretudo no segundo tempo. Eu esperava muito mais. O Botafogo vai sair comemorando esse empate, porque a postura do Botafogo sempre foi essa. Inclusive, no primeiro tempo, eu vi jogadores do Botafogo fazendo cera. Eu vi com meus próprios olhos. Fazendo cera, ganhando tempo. Inacreditável. Os caras entraram para não perder. E o Flamengo, que já chegou cheio de problema para esse clássico, cheio de desfalque, sai com mais problemas ainda. O Wesley fora contra o Palmeiras. De La Cruz parece que é uma lesão muscular. Então, enfim, foi um clássico muito abaixo, muito aquém daquilo que as duas equipes podem apresentar. E, para piorar, o Palmeiras ganhou o Red Bull Bragantino, ou seja, o Flamengo está mais distante ainda do Palmeiras agora. Mesmo se o Flamengo ganhar do Palmeiras na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, não passa o Palmeiras. Situação ruim para o Flamengo. Não foi nada legal isso. O jogo abaixo. Felipe Luiz precisa entender que, na ausência de Gerson Arrascaeta, não dá para ele utilizar esse esquema de 4-2-4, que não deu certo. Não vem dando certo. Nas 3 vezes que o Felipe Luiz tentou esse esquema, nas 3 vezes o Flamengo jogou mal. Não lembro os resultados, mas jogou mal. Não jogou bem. Precisa mudar, precisa fazer algo. E o elenco do Flamengo, que eu trato como o melhor do futebol brasileiro e até mesmo da América do Sul, é totalmente desequilibrado. Desequilibrado. Para mim, a palavra certa é essa.
Tem que fazer alguns ajustes? Sim. Agora é virar a chave, focar no Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil durante a semana e no final de semana o Flamengo encara o Palmeiras com muitos desfalques. Tô chegando com uma avalanche de bastidor rubro-negro e hoje tem desabafo pesado. O técnico Filipe Luiz rasgou o verbo na coletiva e mandou um recado direto. Quem tá vazando a escalação do Flamengo antes dos jogos tá traindo o clube. Isso mesmo, parceiro. A paciência do treinador se esgotou depois que as prováveis formações voltaram a circular dias antes da bola rolar. E ele foi claro, quem faz isso está indo contra o Flamengo, que coloque a cabeça no travesseiro e não consiga dormir. O clima esquentou nos bastidores e o tom foi de cobrança pesada, não só sobre a imprensa, mas sobre possíveis vazamentos de dentro do próprio elenco. Fica comigo até o fim que eu vou te contar tudo o que Filipe falou, como a diretoria tá tentando blindar o grupo e por que isso pode atrapalhar a preparação para o jogo contra o Botafogo PB na Copa do Brasil. A coletiva pós-jogo parecia normal, até Filipe Luiz ser questionado sobre os vazamentos das escalações, e aí ele não segurou. É ruim que vaze a escalação, me prejudica, mas o pior é que quem faz isso tá indo contra o Flamengo. O tom foi direto, sem rodeios. O treinador não citou nomes, mas deixou claro que alguém de dentro pode estar passando informação, e isso pra ele é traição. Filipe já tinha falado sobre isso antes, mas dessa vez foi diferente. O tom foi mais irritado, mais firme. Ele disse que não tem como controlar quem pega o celular e manda mensagem, mas mandou o recado pra quem tá envolvido, que essa pessoa coloque a cabeça no travesseiro e não consiga dormir. O vazamento de escalação, além de prejudicar a estratégia, dá munição pro adversário, quebra o fator surpresa e cria desconfiança dentro do elenco. O recado foi dado, e a bronca foi pra dentro e pra fora. Desde que assumiu o comando técnico, Filipe Luiz vem trabalhando pra blindar o elenco e cortar esse tipo de vazamento com o apoio total do diretor José Botto. A ideia era clara: fechar o ambiente, reforçar a confiança interna e preparar o time longe dos olhos de fora. E por um tempo, funcionou. O Flamengo passou semanas sem nenhuma escalação antecipada, mas nos últimos dias as informações voltaram a circular. E isso reacendeu um problema sério. Filipe sabe que, para competir em alto nível, não dá para entregar a estratégia antes do jogo. Agora, com o duelo contra o Botafogo PB pela Copa do Brasil batendo a porta, a preocupação é real, o jogo é decisivo, e qualquer detalhe pode pesar. Por isso, a pressão sobre o grupo vai aumentar. E o recado do técnico foi claro: ou todo mundo joga junto ou vai sair do bonde. A confiança precisa vir de dentro e a informação tem que morrer no vestiário. Com a bronca de Filipe Luiz, uma coisa ficou clara: o Flamengo precisa estar unido em todos os setores, do roupeiro ao elenco, da comissão à diretoria. Vazamento de escalação é mais do que quebra de estratégia, é quebra de confiança. E com um jogo decisivo pela frente, não tem espaço para isso. Quarta-feira tem Maraca cheio contra o Botafogo PB, valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. E a torcida vai fazer o papel dela, como sempre. Agora, a pergunta que fica é: será que todo mundo dentro do clube vai fazer o mesmo? Se tem alguém vazando, tá fora do espírito rubro-negro. E aqui é Flamengo, parceiro. Ou joga junto ou não joga. Agora comenta aqui embaixo. Você acha que a escalação tá vazando de dentro? E o que a diretoria tem que fazer pra cortar isso na raiz? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui é notícia quente, bastidor fechado e Mengão todo dia. Tamo junto, nação.